Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Escatologia Plena para mais um estudo glorioso da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. E nessa oportunidade vamos de história, perfeitamente. Vamos tratar um pouco da história no que tange o texto de Daniel, capítulo 11, no versículo 36 ao 37. Daniel 11, 36 ao 37 fala a respeito de um tal anticristo, o qual a igreja ainda aguarda ele surgir. É sobre o anticristo futurista. É disso que vamos tratar aqui, nesse momento, para a glória do nosso Deus. Muito bem, vamos então ao texto, a leitura do texto que se encontra justamente em Daniel capítulo 11, no versículo 36 ao 37, e vamos então examinar a questão. Diz o texto: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, D com D maiúsculo, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Muito bem, inúmeros teólogos dispensacionalistas, futuristas, eles atribuem em Daniel 11, no versículo 36 ao 37, esse texto a um suposto anticristo que um dia aparecerá no rumo da história da igreja. Pois é, eles entendem que Daniel fala a respeito do que Paulo está tratando, mas Daniel 11, no versículo 36 ao 37, é mesmo uma profecia relacionada ao anticristo de 2 Tessalonicenses que supostamente na história aparecerá, meu irmão, minha irmã? Obviamente que não. Não tem como, não estão coligados os dois, de forma alguma. Daniel 11, 36 ao 37 foi uma profecia relacionada ao rei Antíoco Epifânio e que já se cumpriu na história. Antíoco Epifânio, para quem não sabe, foi o rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a 164 a.C. Durante o seu reinado, Antíoco Epifânio teve um comportamento excêntrico e ações caprichosas, o que levou alguns contemporâneos a chamá-lo de Antíoco Epimanes, que significa o louco. Pois é, o interessante é que os teólogos não levam em consideração é que Cristo não tinha surgido em Israel no período do reinado de Antíoco. Por conseguinte, Antíoco não pode ser considerado aí o anticristo, porque Cristo até então não estava em cena na ocasião. Ou seja, a profecia não era contra Cristo, mas sim contra os deuses, os quais eram venerados na história antes do surgimento de Jesus. É notório que temos desses teólogos uma exegese e não uma exegese. Eu só tenho a dizer a vocês, futuristas, que eu lamento, porque isso é completamente incompatível. Um respeitado exegeta vai considerar que o contexto de Daniel 11 não é sobre o Império Romano, meu irmão. Isso aqui é muito importante observar. Por que é importante entender essa questão do Império Romano? Porque é dentro do período do Império Romano que acontece o desfecho escatológico do fim, correspondendo a Daniel 2 e a Daniel 7. Pois é, o contexto aí de Daniel 11 é sobre o reino do norte e o reino do sul, meu irmão. Pérsia e Grécia, onde o rei Antíoco, na ocasião, recebeu muita atenção neste capítulo devido ao grande mal que ele causaria na história. E é justamente devido a esse mal causado, provocado, manifesto por Antíoco, que os malabaristas, exegetas do dispensacionalismo, futurismo, procuram encaixar ele na figura do iníquo de 2 Tessalonicenses. Terrível, não tem nada a ver. Daniel 11, no versículo 36, diz o texto: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. É então compreendido aqui que Antíoco Epifânio seria levantado e se engrandeceria acima de todo Deus, com D minúsculo, tá? Pois é, no comentário da Bíblia de Cambridge, temos algo muito interessante para nossa observação quanto a isso. Diz assim: Antíoco assumiu honras divinas
Isso é particularmente evidente em suas moedas. Seus melhores retratos parecem ser aqueles nas moedas de seus primeiros anos, que trazem simplesmente a inscrição Rei Antíoco. Em um período posterior do seu reinado, uma estrela aparece em sua testa, dando a entender que ele assumiu honras divinas nas moedas que circulavam na ocasião. Em seguida, aparece em moedas com a inscrição Rei Antíoco, Deus ou Deus Manifesto. A estrela desaparece, mas o retrato é idealizado, as características se aproximando em tipo às de Apolo. Outras moedas do mesmo tipo exibem a cabeça cercada por um diadema com raios, outra marca do nível divino. Por fim, a figura de Antíoco Epifânio aparece em moedas com a descrição Rei Antíoco, Deus Manifesto, portador da vitória. A cabeça se aproxima até mesmo do deus Zeus, Zeus Olimpo, cujo epíteto distintivo era portador da vitória. Olha que coisa interessante observar como ele se associava a outros deuses. Pois é, ninguém pode duvidar de que isso realmente corresponde com a figura de Antíoco Epifânio, um monarca orgulhoso, altivo, absoluto e severo, cujo objetivo do reinado era exaltar-se e estender os limites de seu império. Era o desejo que ele tinha. Em Daniel capítulo 11, ainda no versículo 37, ele continua a profecia dizendo o seguinte: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Muito bem, com base nisso, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o tal anticristo, relacionado ao que aparece aqui no texto, será de ascendência judaica. Outros dizem que tem a ver com os muçulmanos, e talvez esse tal sujeito seja até mesmo um homossexual. Pois é, mas não é isso que o texto está tratando aqui, tá certo? Antíoco Epifânio, por sua vez, ele assume o direito de determinar qual Deus deveria ser adorado em Jerusalém. Ordenou então, na ocasião, a profanação do segundo templo de Jerusalém. Ele chega a introduzir práticas pagãs dentro do templo, incluindo a oferta de sacrifícios a deuses estrangeiros e a instalação de uma estátua a Zeus no altar, no templo de Jerusalém. Pois é, realmente o que Antíoco Epifânio conseguiu no templo foi terrível. Essas ações foram consideradas blasfêmias pelos judeus, e a revolta liderada pelos macabeus se desencadeou por conta disso. Em resumo, Antíoco Epifânio é lembrado por suas políticas opressivas e pela profanação do templo judaico, que desencadeou eventos significativos na história judaica, meu irmão, minha irmã. Por isso que é muito importante você ler os livros de Macabeus. Muito importante dentro dessa percepção do que é trazido aqui em Daniel capítulo 11. Assim, durante todo o domínio de Antíoco Epifânio, por meio de uma proclamação, ele proibiu a adoração de qualquer deus que não fosse o seu. Entendeu? Pois é, o sujeito era realmente um carrasco, meu irmão, minha irmã. Antíoco, então, foi aquele que assumiu ou reivindicou o direito de proibir a adoração de qualquer deus em particular e de ordenar que a homenagem divina seja prestada a quem ele escolhesse, exaltando-se acima dos deuses que eram naturalmente adorados pelas nações, negando o direito do povo a exercer o seu próprio culto à sua divindade. Antíoco Epifânio tirou toda essa liberdade dos judeus. Pois é, no comentário de Joseph Benson, temos algo interessante que ele diz assim: Antíoco, como os autores pagãos registraram, saqueou quase todos os templos dos deuses que ele chegou perto, a quem quer que se dedicasse. Antíoco chega até mesmo a ser chamado de blasfemador em 2 Macabeus 9:28, e menções frequentes a essa são feitas nesse livro de blasfêmias cometidas na Judéia e em Jerusalém na época.
Pois é, meu irmão, fica claro que Daniel 11, no versículo 36 ao 37, não é sobre o anticristo futurista, não. Era sobre Antíoco Epifânio, que já se cumpriu. Já teve o seu momento na história e que ficou para trás. Não há como associar o que é trazido por Daniel, o que Deus revelou a Daniel, ao que é trazido pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. São contextos diferentes no que tange o desfecho escatológico. Não tem nada a ver com o Império Romano, que veio muito tempo depois. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então, está aí mais uma abençoada informação da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar nas tuas redes sociais de amigos. Se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é deixar um comentário aqui abaixo de o que você entendeu, o quanto foi importante essa informação dentro da tua percepção e entendimento dessas questões escatológicas, uma vez que você observa aqui Daniel 11 e traz uma percepção ali meio que ofuscada de 2 Tessalonicenses capítulo 4, não é verdade? Pois é. E para você que é futurista, que está aqui para assistir esse vídeo, talvez até mesmo foi recomendado, eu espero que você chegue agora na sensatez do entendimento da verdade, uma vez que não é exposto aqui uma ideia particular, e sim um fundamento da história, do que tratou a profecia. Ao mais, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!